Feedback e bafafá, é nosso primeiro episódio. Ê! Ei! Então, este é o Caio César. Tô aqui com café pra gente fofocar bastante. E essa é Thalia Jaui. Com uma aguinha. Vamos falar sobre o que hoje mesmo, gente? Hoje nós vamos falar sobre cultura, clima Tá, e tudo todo bafafá que envolve esse tema, hein? então Polêmico. vamos falar sobre a cultura da sua empresa, não é o que está escrito no site, é como as pessoas se sentem no domingo à noite. E aí? Como é que você se sente no domingo à noite, antes de dormir, aquela uma horinha antes de dormir para trabalhar? Você se sente extasiado, com vontade de, ai, que delícia que eu vou amanhã trabalhar? Ou você se sente com palpitação, com desespero? Como as pessoas estão se sentindo, hein, Caio? Pois é, boa pergunta. Sabe, quando domingo é dia de almoçar com a família, né? É, Então, sabe quando já vai chegando aquela tarde, aquele meio pôr do sol, que já vai dando aquele clima? O que será que você que está assistindo aí comenta com seus amigos? Ih, vou ter que ir para lá amanhã. Ai, só de pensar já dá aquela respirada profunda. a maioria das pessoas tem comentado que O quê, hein? Como tá o seu domingo à noite? a maioria das pessoas tem comentado que eu trabalhei numa empresa que no domingo à noite eu tinha dor no peito e crises de choro. O que você acha disso? Como é que era a cultura dessa empresa? Eu acho que, no mínimo, a liderança era péssima. No mínimo. Porque No eu sempre mínimo. costumo dizer que quando a gente tem um problema de cultura, ou seja, da prática do dia a dia ali, é um dos pontos principais de deficiência é na própria liderança. Então, com certeza, para a pessoa estar num nível como esse, ela deve estar primeiro com problema com a liderança. Acho que esse seria o primeiro ponto. E você que está assistindo, deixa aqui o comentário de como você se sente no domingo à noite. Vou falar mais alguns comentários. Eu me sinto péssima, pedindo a Deus todos os dias que abra meus olhos espirituais para não cometer os mesmos erros do povo do deserto. Olha essa aqui, pensamento de todos os dias. E se eu não for? Gente, Aí pode entrar uma outra questão muito importante, né? Que às vezes a pessoa não está satisfeita também na profissão que ela está. Às vezes a pessoa não se encontra mais, ela não vê propósito mais naquilo que ela pratica no dia a dia, mas obviamente que pode ser são N fatores, né? E um outro ponto também pode ser realmente a prática de como funciona o dia a dia ali no trabalho, né? Eu tenho uma amiga que outro dia ela surtou. Ela surtou no trabalho, ela já está há anos, só que ela não se identifica mais com a área, com o que ela faz, e a empresa não dá a possibilidade dela ir para a área que ela gostaria, que é a área de recursos humanos, né, que está dentro da área da formação dela. Mas isso também é uma realidade muito grande. Então, muitas pessoas estão insatisfeitas porque muitas vezes também não conseguem compreender o que precisa fazer para poder chegar e fazer essa transição de carreira, né? Então, o ser humano acaba sendo uma panela de pressão, né? Naturalmente. exatamente. Eu tenho um mentorado que dá crise de ansiedade nele toda vez que ele pensa na segunda-feira. Então, Nossa. líderes, a primeira coisa que vocês precisam fazer é fomentar uma cultura. Lógico que fomentar uma melhor cultura, mas revejam os processos de vocês. Revejam as soft skills de vocês. O que é soft skills, gente? São os comportamentos de vocês. Como é que vocês estão se relacionando interpessoalmente aí com seus liderados? Como são feitas as demandas? Como é feito o feedback? Como que você delega? Cara, nós estamos em 2025, acabou, não dá mais para você ser o chefe lá de 1996, né, Caio?
Exatamente. Por isso que hoje raramente se fala sobre chefia, é mais liderança, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, eu até falei isso no meu Instagram ontem, cara, gestão de pessoas não é com RH. Gestão de pessoas é com o líder, com o gestor, não é? Então, quando a gente fala realmente de fazer uma gestão de processos e de pessoas, o primeiro ponto é você conhecer realmente esses processos e essas pessoas para você estimular cada vez mais a gestão por competência. Quando a gente tem estruturado, por exemplo, uma matriz de competência, onde você sabe quais são as competências comportamentais, técnicas, né, complementares, que são utilizadas para executar qualquer função aí do seu time, até mesmo a sua própria função, porque muitas vezes a gente não sabe detalhadamente as competências que a nossa função exige, né? Quando a gente tem isso estruturado, acabou com aquele papo, não vou promover aquele porque é mais feio, porque aquele ali falou torto comigo, porque não, é competência. Então, o primeiro passo, eu acho, para que a gente ter um senso de justiça, porque muitas vezes esse sentimento de desgaste que vem dos colaboradores vem junto com esse sentimento de injustiça, porque às vezes o outro foi promovido, porque o outro recebeu um bônus, porque o outro recebeu um prêmio, e eu não, né? Então, eu acho que um dos passos é deixar claro para o próprio colaborador que se ele precisa, se ele quer, na verdade, buscar algo, uma promoção, uma mudança de área, qual que é o caminho? O líder é para isso, é para mostrar um caminho. Só que a maioria dos líderes não sabem esse caminho. Então fica mais difícil ainda. Falando nisso, falando em competências, você que está sentindo a ansiedade de ir na segunda-feira trabalhar, presta atenção numa coisa, nós estamos numa era que a gente chama da era do vitimismo. Essa era da ansiedade é a era da falta de autorresponsabilidade. A sua ansiedade é a ansiedade devido a quê? O que é que está acontecendo com você? Qual que é a fonte da sua insegurança? Então, vamos pegar a carta da autorresponsabilidade e vamos usar esta carta. Vamos nos apropriar. Chega! Eu brinco sempre e eu digo que nas minhas mentorias, né? O Caio sempre brinca comigo também, que é o selo anti-vitimismo. Né? Nós brincamos com isso. Nós temos o selo anti-vitimismo. Chega de ficar... porque eu tô com palpitação, porque o meu líder, porque a minha empresa, porque... Você está fazendo o básico? Você está fazendo o seu trabalho bem feito? Ou você está empurrando com a barriga? Você está procrastinando? Você está usando o seu horário de trabalho da maneira correta também? Que o básico bem feito tem pouquíssima gente fazendo. Então não adianta nós pegarmos toda a carga da ansiedade e jogarmos essa carga em cima das outras pessoas. Nós precisamos também nos responsabilizarmos. E é isso que nós estamos fazendo aqui, Caio e eu, né, Caio? Exatamente. E eu acho que esse é um ponto muito importante, porque eu até dei uma palestra essa semana sobre de coadjuvante a protagonista, né? E foi uma palestra bem interessante, porque eu acho que é em tudo na nossa vida. Eu acho que um dos pontos mais importantes é a gente compreender que a gente tem um trabalho dentro da nossa vida, não uma vida dentro de um trabalho. Então, dentro da nossa vida, além do trabalho, nós temos várias outras responsabilidades, né? E uma pessoa que geralmente se vitimiza, ela não só se vitimiza no trabalho. Ela vai ter esse padrão de comportamento com qualquer problema, no relacionamento, com familiar, com tudo. Então, isso é um modelo mental, né? Você se vitimizar. Então, quando você passa realmente a mudar a forma que você lida com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa, você realmente se torna mais protagonista. E eu acho que isso falta muito no mercado hoje. Principalmente com essas gerações novas que querem tudo muito rápido. Eu quero... né? A gente estava falando isso esses dias, né?
Quer dizer, eu quero um trabalho para ganhar 10 mil, trabalhar 2 horas por dia, home office. E já quero ser CEO, quero ser diretor, quero ser. Não, gente, não. Mas só sabe quem passou toda a trajetória para chegar em um patamar como esse. E a gente erra. Então, isso é uma verdade absoluta. Todo mundo erra. Então, como que nós lidamos com os nossos erros, né? Eu acho que isso faz parte daquilo que é primordial para qualquer ser humano que quer evoluir, que é o autoconhecimento. Eu quero melhorar como pessoa, eu quero melhorar como profissional. Primeiro ponto é se autoconhecer e tomar responsabilidade daquilo que é meu mesmo e que eu posso fazer. E eu até falei nessa palestra que se você tem objetivos e tem planos, não comentar com pessoas, por exemplo, que não atingiu esse objetivo ou que não faz parte disso, porque as pessoas vão te desanimar. E aí você vai desanimar. Agora, converse com uma pessoa que já trilhou esse caminho que você já trilhou e que já está no outro patamar. Essa pessoa vai te encorajar, vai te dar os caminhos. Então, ser protagonista e ter autorresponsabilidade é você realmente ter sabedoria a quem, inclusive, você procurar ajuda para resolver um problema, atingir uma meta, um objetivo, né? Então, eu acho que esse ponto ele é primordial. E no mercado de trabalho que tem esses degraus, é extremamente importante, não é? Sem autorresponsabilidade, sem autoconhecimento e autodesenvolvimento, né, Thalia? Não tem como a pessoa sair do lugar, não tem como. Exatamente. E para você que sente ansiedade todo domingo à noite na hora de ir trabalhar, eu te digo o seguinte, a ansiedade, pessoal, é um braço do medo, é uma partezinha do medo. Segundo o Plutchik, né, a culpa do nome é dele, não é nossa, a culpa do nome. Ele divide, é um autor, ele divide as emoções em graus. Então, vocês podem ver que as pessoas que sentem ansiedade para ir trabalhar são pessoas que não conseguem dar nome correto às emoções. Aliás, brasileiro é um povo que não consegue dar nome certo para as emoções, porque para nós, ou a gente está com raiva, ou a gente está feliz, ou a gente está triste. Então, não tem aqui aborrecido. Qual foi a última vez, Caio, que você ouviu alguém dizendo estou aborrecido hoje? Não tem nuances, né? Aborrecimento, chateado. Chateado a gente ainda escuta, mas aborrecido, né? E na realidade são mais de 50 tipos de nuances de emoções. Ansiedade, medo, terror. Tá vendo a diferença? Terror é um medo absurdo. Terror, filme de terror. Não é filme de medo que você assiste. É filme de terror, entendeu? Então, quando você estiver ansiosa, ansioso, pergunta pra você assim, ó. Eu tô com medo do quê? Amanhã, na segunda-feira. O que é que está me deixando com medo no trabalho? O que é que está me incomodando no trabalho? Conforme o Caio disse, autoconhecimento para tudo que nos rodeia. Porque nós estamos tão acostumados a isso aqui, ó, o tempo todo, para fora, para fora, para fora. E que horas que a gente olha para dentro, gente, para fazer o tal do protagonismo que ele falou, para nós sermos aí não coadjuvantes da nossa história, mas os personagens principais mesmo, né? E é aquilo, né? A gente sabe que realmente não é fácil tomar decisões, né? Primeiro, que se autoconhecer, se autoperceber e ter a humildade de saber, eu tô ruim mesmo. eu sou o problema muitas vezes. E realmente, às vezes, a gente é o problema. Às vezes, o problema não é o outro. Né? Não é fácil esse processo. Mas somos adultos. Adultos precisam pensar e decidir. Pensar e decidir. Muitas vezes as pessoas entram nesse conflito pessoal, porque a ansiedade é relacionada a algo pessoal. Que ela está agoniada, que ela não sabe como resolver ou não quer resolver.
e se sabota muitas vezes tanto tempo. E aí chega numa depressão, numa ansiedade e por aí vai. Então essa autorresponsabilidade, ela é tão importante e as pessoas não conseguem, eu acho, que fazer essa análise, porque eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade realmente de olhar e falar assim, realmente eu preciso abrir mão. Gente, eu lembrei. Eu não aguento mais, né? Lembrei de um caso agora. Deixa eu contar pra vocês. Gente, eu tô com calor, eu tô com um ventinho aqui na minha cara, ó. O meu tá aqui no chão apontado para mim também. Palma. Eu lembrei de um caso. Eu tenho um mentorado, né? Na realidade é mentoreado, né? Não é mentorado, eu descobri. Mas enfim, um cliente de mentoria que eu fiz um exercício com ele, que ele tinha tido um péssimo feedback, enfim. E eu perguntei para ele o que poderia acontecer de pior na carreira dele, né? Na posição dele. Gente, ele disse assim: o pior que pode acontecer é eles disporem do meu cargo, ou seja, ser demitido. Mas eu não quero pensar nisso. E ficou nervoso. Olha aí. Mas você acha, Thalia, pelo que você estava contribuindo nesse sentido, você acha que era o medo dele encarar esse problema? Ou era realmente aquele medo que o ser humano naturalmente tem de instintivo, de, ai meu Deus, vou ficar sem trabalho, o medo de não conseguir pagar os boletos, de não conseguir Os dois. Os dois? Ele não queria nem pensar na possibilidade. E, na realidade, depois ele me disse que esse exercício foi fundamental para ele. Olha aí. E, na realidade, o que eu queria fazer com ele era um exercício de, tá bom, e se o pior acontecer, o que você vai fazer da sua vida? Entendeu? Se o pior acontecer. Que é um exercício maravilhoso, que é estoico, né? Do estoicismo. O estoicismo sempre te pergunta, tá bom, entendi a situação. E o que de pior pode acontecer? Para você se preparar para a batalha, para a guerra. É maravilhoso. É uma filosofia maravilhosa. Então, como as pessoas não querem ver, Caio. As pessoas não querem ver. Mas, Thalia, você sabe, analisar esse papo é muito interessante, muito importante, porque eu acho que todos nós já passamos por algo assim, né? De não querer realmente ver o problema, né? Claro. De querer fugir, querer se sabotar. Mas eu acho que o nosso trabalho, eu acho que diário, que é o mais difícil, é realmente a gente mudar o nosso modelo mental, porque muitas vezes a gente é criado dessa forma. A gente é criado dessa forma. As pessoas que a gente escolhe ter como amizade, às vezes tem esses comportamentos, e às vezes, para a gente, inclusive, mudar o nosso modelo mental e às vezes dar uma guinada, às vezes não, geralmente dar uma guinada na nossa vida, para tomar as decisões mais difíceis que muitas vezes a gente precisa tomar, a gente precisa se afastar de pessoas que têm o mesmo padrão mental que a gente. Porque eu já percebi que, assim, eu já tive colegas de profissão, já tive amigos pessoais, que era assim, traz um problema. E eu acredito que eu venho trabalhando isso cada vez mais, que é focar na solução. Não vai adiantar, porque, não sei, quem sabe. Não, posso te ajudar em alguma coisa? No que eu puder te ajudar, tô aqui. Mas beleza, o que você quer realmente? Exatamente. Se eu acreditar... No que isso pode te atrapalhar? Se eu acreditasse nesse modelo mental, eu não teria tomado tantas providências que eu tomei quando a minha mãe morreu. Porque quando a minha mãe estava com câncer, e ela tinha sido um pouquinho antes de entrar em coma, ela estava muito mal. E se eu já não acreditasse em fazer o exercício do que de pior pode acontecer, eu teria dançado na história da minha mãe. Porque a gente fica com essa história. O que de pior pode acontecer? Sua mãe morrer, né? Ela tava com câncer, tava em estado tava péssima. Aí a gente fala aquela coisa, vira essa boca pra lá. Para de... a gente não faz isso. Sim. Mas não, ainda bem que eu fiz o exercício, porque o que de pior pode acontecer? É a sua mãe morrer. Você pode impedir? Você pode ir lá e segurar a morte? Não. Então, o que você pode fazer? O que você deve fazer?
Aí o exercício que veio foi conversar com ela, colocar todos os pingos dos is, ver o que ela quer que eu providencie, pedir perdão, ter as conversas todas, enquanto ela estava consciente. E eu tive as conversas todas, pedi perdão, eu entendi o que ela queria, né? Foi toda uma conversa bem complexa. Eu queria ter? Não queria ter, mas me arrependi de ter tido? Não. Eu teria me arrependido se eu não tivesse feito isso? Teria me arrependido todos os dias da minha vida. Porque logo depois dessa conversa, Caio, ela entrou em coma. E não voltou nunca mais, cara. Então, a gente precisa mudar o nosso modelo mental. Ai, a domingo à noite eu sinto ansiedade antes de ir para a empresa. O que você quer sentir na hora de ir para a empresa? O que você pode mudar para ir para essa empresa? Onde você pode encontrar isso, né? Quer mudar de empresa? Tudo que você pode fazer para mudar de empresa. Manda 100 currículos. 100, não são 2 para vizinho. Contrata uma consultoria para te ajudar. Exatamente. Cara, sabe, para te abrir os olhos, para te mostrar as possibilidades. Eu também passei por uma fase na minha vida, você acompanhou um pouco, né, Thalia? Bastante. Onde eu realmente passei por um momento muito desafiador, que eu nunca passei na vida. E teve um momento que eu estava pensando, inclusive, em voltar a morar com os meus pais. E para mim eu estava muito resistente, mas eu fiz exatamente esse exercício. Com todo o perrengue que eu estava passando, eu pensei, que de pior pode acontecer? Se tudo der errado, voltar a morar com os meus pais. Graças a Deus que eu tenho os meus pais e eu tenho a casa deles para voltar. Que bom, que bom. Depois que eu aceitei, que eu consegui compreender que o pior não necessariamente é uma coisa pior, que eu tenho ainda esse apoio, que eu poderia contar se eu precisasse, respirei um pouco. E não voltou. E não voltei, exatamente. Parece que é um processo realmente pra gente aprender. É um processo de cura. É isso aí. É um processo de cura, entendeu? Então, eu acho que quando a gente, no nosso ambiente profissional, quando a gente começa a ter sintomas, às vezes sem entender o porquê, a gente precisa buscar entender o porquê. É igual você falou, né? Tá, o que eu quero sentir quando eu chegar domingo lá, 9 horas da noite, que eu tô tomando banho pra dormir, colocando meu despertador lá. O que eu quero sentir? Né? E se você não tem a possibilidade de sentir isso agora, onde você está, onde é esse lugar? Exatamente. Né? E acho que esse processo de autoconhecimento ele é primordial. Se não, como diz lá na Alice do País das Maravilhas, no País das Maravilhas, se você não sabe destino ali, né, qualquer caminho serve. Então, você tá assim hoje. Se qualquer caminho serve para você, uma hora você cai no buraco, outra hora você cai no lugar, outra hora você... E você vai indo. E você vai indo para onde? Sabe? Qualquer lugar. Tudo bom, Thalia? Tudo indo. Pra onde? Tudo indo para onde? Então você precisa saber, o primeiro passo é você precisa saber. E se você estiver num estado tão profundo de ansiedade, uma depressão, buscar uma ajuda, um psicólogo mesmo, para tentar se compreender, o que dá esses gatilhos, né? E eu até lembrei de uma coisa que eu falei um pouco atrás, e a gente comentou sobre isso, que muitas vezes a gente traz da nossa própria criação, né? Dos nossos pais, nossos familiares. Cara, quando eu falei que eu ia abrir minha consultoria de RH, que eu ia trabalhar por conta, a minha família batia na tecla de que eu tinha que continuar CLT. Então, se a gente vai pela cabeça das pessoas, a gente nunca vai atingir os nossos objetivos, né? Nunca. Então, às vezes, a pessoa tá com ansiedade, porque ela não toma suas próprias decisões, porque ela tá preocupada com o que o fulano vai pensar, o fulano vai achar. Porque é uma loucura o que a pessoa vai fazer. Mas, às vezes, é isso. É isso mesmo. Às vezes, o desafio que ela quer enfrentar, de abrir uma empresa, de mudar de profissão, de abrir um negócio brigadeiro gourmet. Ali. A felicidade dela tá em vender brigadeiro gourmet. Qual é o problema, gente? Exatamente. Eu tenho uma professora que foi incrível na minha adolescência, em curso de qualificação profissional. Hoje ela faz bolo.
sabe? Ela faz bolo sem glúten, sem isso, sem aquilo. Maravilha. Ela tem uma marca, entende? Então, Olha que lindo. às vezes, o seu propósito tá naquilo que mais você tem medo de fazer, né? Muito bem! Galera, a gente quer saber o que vocês acharam do nosso primeiro feedback e bafafá, porque muitos virão. E também que temas que vocês querem ver por aqui, não é, Caio? A gente quer saber. Por favor. A gente está aqui para ajudar você a resolver seus problemas, porque aqui a gente já tem, como é o selo de não vitimismo. Não vitimismo. É isso aí. Não vitimismo. Foco na Bandeira do solução. não vitimismo. A ação cura. Esses são os nossos lemas. Exatamente, é isso aí. Então coloque aí temas que vocês, dificuldades que vocês estão passando hoje na vida profissional, muitas vezes até na vida pessoal. Agora, porque aquela pessoa que diz que consegue separar a vida pessoal da profissional, eu não conheço. Me apresente. Não existe. Então, coloque aí nos comentários que a gente, tá com tudo para montar muito conteúdo bom para vocês, hein? Isso mesmo. Beijo! Beijão, até a próxima. Até a próxima. Aqui, bafafens. Record esses programs. Olha, e esse negócio vai gravar essas palhaçadas tudo, você sabe, né? Vai. Coloquei nós dois na mesma altura. Isso. Tá, espera aí. Pronto. Então, este é o Caio César. Com café, pra gente fofocar bastante. Aí você tem que falar, e esta é a Thalia Jaui. Oba! Fizemos o primeiro. Ô, E ele com o Glória. cafezinho. Ele tá com o café na mão há 240 minutos. Deve estar gelado já. Tá morno pra quase frio. Vamos fazer a abertura do Rede Nacional. Feedback bafafá. Não vai prestar isso. Ó.